Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos. Bom dia, né, para todos. Vamos dar início ao nosso curso de ventosa terapia online. Eu sou Caliane, sou fisioterapeuta, para quem não me conhece, sou pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, trabalho na área de dermatofuncional, centros de estética também, na área focada dermatofuncional, e dou cursos também, sou professora, né? Então, na Mente Física, algumas pessoas já me conhecem, já acompanham, né, nossos trabalhos, meus cursos também, tanto online como presencial, beleza? Tem meu telefone para contato, estou no grupo, mas acontecer de vocês saírem do grupo, tem meu telefone na apostila, meu Instagram também, tá, gente? Então, me sigam lá e aí também a gente pode estar se comunicando também através do Instagram, beleza? Então, vamos lá dar início ao nosso curso. Então, antes, né, de a gente falar realmente o que é a ventosa, vamos conhecer um pouquinho a história da ventosa terapia, né? Então, muita gente, ainda mais quem não tem muito conhecimento da ventosa, acha que a ventosa é algo mais recente, né, que surgiu no nosso século, mas não, a ventosa, ela é uma técnica milenar, né, uma técnica que tem muitos anos, tem fatos históricos da aplicação de ventosa, né, em séculos antes de Cristo. Então, é uma técnica que vem sendo empregada há muito tempo. Então, na verdade, a ventosa, para mim, eu percebi, né, que ela bombou mais quando teve aquelas Olimpíadas, né, e o nadador, que eu nunca acerto falar o nome daquele homem, ele apareceu nas costas cheio de manchas, né, e aí o pessoal ficou todo querendo saber o que foi aquilo, aí foi quando, né, saiu o auge da ventosa e todo mundo queria ventosa, o povo ficava desfilando na rua com a ventosa, as marcas nas costas, né, até hoje eu vejo algumas pessoas com camisetinha pegando o sol, e eu vou falar sobre a relação disso, né, que não é indicado a pessoa que recebeu a ventosa ficar tomando sol, vejo na praia também. Então, parece que aquelas marquinhas virou moda, né, de certa forma. Mas a ventosa, ela não é uma técnica que você pode aplicar de qualquer jeito, chego lá, encho as costas da pessoa de ventosa, né? Então, tem-se, né, o seu objetivo para a aplicação de ventosa, tem a quantidade de sucções correta para a aplicação da ventosa, tá? Então, a gente vai ver tudo isso hoje aqui no nosso curso, tá bom? E as formas, as técnicas de aplicação de ventosa, tá bom? Eu falo técnicas assim, áreas que eu posso estar aplicando, né, áreas da saúde, que eu posso estar aplicando a ventosa, tá? Como profissional. Então, ela é utilizada desde o Antigo Egito, ela também é mencionada nos escritos de Hipócrates, né, e praticada pelo povo grego no século IV a.C., tá? Então, para vocês entenderem, né, que a ventosa não é algo recente. A ventosa que a gente conhece hoje, principalmente a de acrílico, é algo recente, tá? O material, mas a técnica de ventosa, ela é uma técnica muito antiga, lógico que não era como essas ventosas que a gente conhece hoje, e foi a melhor invenção, né, de forma de praticidade, de segurança como trabalho, né, de você não machucar, danificar, alguma coisa do tipo tão grave o seu cliente. Mas antigamente eles faziam uso, né, da ventosa com outras técnicas, tá? Os índios mesmo, eles desenvolveram que hoje ainda se utilizam, né, a ventosa terapia com o uso de chifres de búfalos de animais. O povo chinês, eles usavam com os bambus, até hoje eles fazem, tá? Lá na China, eles ainda fazem o uso de ventosa terapia com chifres também, a China faz, mas quem desenvolveu foram os índios, né? Com chifres de búfalos, usam também ainda bambus, também usam, né, as ventosas que a gente hoje bem conhece, tá? No Oriente, né, que foi desenvolvida a técnica de ventosa terapia através dos meridianos, né? Então, eles fazem o uso da ventosa não só como relaxamento muscular, eles usam a ventosa terapia, né, com base na acupuntura.
usando nos pontos dos meridianos, chegar com a ventosa e botar lá nos pontos dos meridianos, né? Alguns profissionais fazem junto a acupuntura, usando a agulha no ponto de acupuntura junto com a ventosa, tá? Aí, no caso, é para acupuntura, então não é todo profissional em relação à agulha, como trabalhar como acupunturista, tá? Não são todos os profissionais da área de saúde que podem trabalhar, então tem que ter uma especialização para ser um acupunturista. Então, justamente precisa, né, de um conhecimento tanto teórico e prático bem maior. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, para vocês justamente sobre o uso da ventosa também para medicina tradicional chinesa, tá? Que é justamente baseado nas teorias, né, dos meridianos e tal, mas uma forma um pouquinho diferente, não usando diretamente com agulhas de acupuntura, tá? Somente com as ventosas. E os europeus, eles desenvolveram a técnica com copos de vidro. Então, justamente o que a gente conhece, né, as ventosas com fogo, né, que são as de vidro, as ventosas de acrílico, que são as que a gente hoje em dia acha bem mais fácil, né, e a técnica é bem mais fácil de utilizar, tá? Então, foi o povo europeu que desenvolveram hoje as técnicas não, as ventosas que hoje a gente conhece e faz uso no nosso trabalho. Então, aí algumas imagens para vocês verem, né? As ventosas com bambu. A bambu e o chifre, o povo chinês, eles fazem com uma técnica de fogo. Então, é uma técnica muito antiga, tá? Eles fazem com fogo, que é justamente o quê? Ele tem que queimar, né? Tirar os gases ali dentro, queimar o oxigênio, que aí ele faz justamente essa pressão negativa, puxando a pele para dentro. E a gente faz isso com as ventosas, fazendo a sucção com a pistola, tá? Então, a gente justamente bota a ventosa, né, essas de acrílico embaixo, né, de chifre de búfalos aí na imagem, essas de acrílico, ela faz a mesma coisa. A gente tira o ar de dentro, fazendo a pressão negativa, puxando a pele para dentro do copo, tá bom? E a de fogo, que é a de vidro, é a mesma coisa que fazem nas de chifre, as de bambus, tá? Aí você tem que ter, né, uma técnica, vamos assim dizer, um manuseio, né, mais ágil, tá? Então tem que ter bastante técnica para não acontecer de vocês acabarem queimando o cliente de vocês, tá? Então já se apareceu, né, pessoas com queimaduras de ventosa, então tem que tomar bastante cuidado se vocês forem querer praticar de fogo, tá? Hoje em dia a gente não ensina mais as de fogo, só as de acrílico mesmo, porque ela é uma técnica muito fácil, né, de aplicar, porque até uma criança, se você der, ela aplica uma ventosa de acrílico. Então, a técnica da ventosa, gente, ela consiste justamente na aplicação desse copo de vidro, tá? O acrílico, que tem a finalidade justamente de criar esse vácuo, tá? Então, quando faz esse vácuo, essa pressão negativa, ele faz a sucção da pele para dentro do copo, tá? Ao ser realizada essa sucção da pele, o que acontece ali dentro do copo, né? A pele vai entrar dentro do copo e esse vácuo, ele vai estimular quem? A circulação. Então, isso é visível, né? Quando a gente bota a ventosa, a gente começa logo a ver que a região ficou vermelha, uns vão ficando logo arroxeado, roxo escuro, né? Então, a gente faz justamente a estagnação da circulação ali naquele local que a gente fez a sucção, tá? Então, ele vai estimular a circulação sanguínea e com este processo, por eu ativar a circulação, aí é que eu vou liberar as toxinas existentes no sangue. Então, lembra lá que eu falei a vocês que a de sangria, justamente, ele tem esse objetivo de tirar essa toxina, tirar aquele sangue sujo, meu próprio organismo vai fazer isso. E sem fazer ventosa nenhuma, meu organismo já faz isso no meu corpo, tá? Então, meu próprio corpo, ele faz essas trocas gasosas, ele libera essa toxina, tá? E aí, a aplicação da ventosa, a gente faz o aceleramento da liberação, tá? Dessas toxinas. Então, justamente, né, as toxinas presentes ali no sangue, né, minha própria circulação, ela vai fazer essa troca, ela vai levar nutrientes para aquele tecido
né? Vai levar oxigênio, vai levar nutrientes, porque aquele músculo estava precisando de uma oxigenação, né? Estava precisando de nutrientes, meu tecido, né? Toda a parte da fisiologia ali presente, né? Minha musculatura. E aí, quando eu levo sangue para lá, eu estou levando sangue oxigenado, cheio de nutrientes, então sangue arterial. E quando eu retiro essa toxina, é justamente meu sangue venoso que vai retirar. Né? Então, justamente as toxinas ali presentes, elas vão entrar dentro dos vasos devido à grande vasodilatação que eu faço, né? Porque quando eu faço a ventosa, né, ela faz uma vasodilatação dos vasos. Então, o vaso faz o quê? Ó, ele se abre mais. Por isso que chega mais sangue, assim como é mais fácil de retirar as toxinas também, tá? Então, por isso, né, que eu disse a vocês que também, sem eu fazer sangria, ele também retira aquelas toxinas, tá bom? Então, seu efeito terapêutico é justamente de controlar a corrente sanguínea ali e tem como base a troca gasosa, como eu acabei de falar para vocês. Então, existe a troca gasosa ali presente. Essa troca gasosa é bem parecido com a hematose que o nosso pulmão faz, tá? Isso eu vou explicar um pouquinho também lá na frente. Então, eliminando os gases e toxinas estagnados no corpo pela pressão negativa produzida pelo vácuo, torna o sangue o quê? Bioquimicamente equilibrado, vou equilibrar o pH ali daquela região, as células, né, deixar elas homogeneamente estáveis, tá? Então, por isso que, não sei se vocês já receberam ventosa, ou se vocês já fizeram ventosa, né, e tiveram já esse feedback de clientes de vocês, ou até mesmo vocês tiveram, por isso que é sempre bom vocês testarem também a ventosa, para vocês saberem explicar ao cliente de vocês, né, porque senão você nunca experimentou. Como é que você vai explicar, né? Qual é a reação, que isso é normal, o que você está sentindo é normal, essa dorzinha depois do roxinho é normal, tá? Então, justamente a ventosa, quando a gente aplica, a pessoa vai te dar o feedback, né? Que melhorou. Então, ela chega cheia de dores musculares, você aplica a ventosa e depois, quando você tira as ventosas, deixa o tempo dela e você tira a ventosa, a pessoa relata para você, poxa, melhorou, né? Às vezes não melhorou 100%, mas melhorou, né? Em relação à dor que ela chegou com 10, dor 10, vamos dar aqui um exemplo, saiu com 7, né? Então, isso é uma melhora, tá? E aí, justamente, as ventosas, né, ela justamente, né, ela alivia essas dores devido, né, essa liberação da toxina que a gente faz, a retirada, na verdade, da toxina ali daquele local, né, aliviando assim as dores, tá? Então, a ventosa, ela atua principalmente na limpeza, deixa eu só puxar aqui, aí, na limpeza do sangue, né, eliminando gases estagnados pelas trocas gasosas, mantendo o equilíbrio ácido-básico do sangue, tá? Então, isso aí já vem falando a vocês desde o início, né? E o objetivo da ventosa é justamente fazer isso, tá? Fazer a estagnação do sangue ali naquele local, né? Ou seja, levar sangue para aquela região, primeiro faça vasodilatação, chega sangue, e ali chegando sangue eu vou fazer as trocas, né, gasosas, assim equilibrando o sangue da região, tá? E essa troca gasosa, ela é feita pela ventosa, né, que é feita pela ventosa, ela é similar à hematose, que eu falei a vocês. Quem é que faz a hematose? Os nossos pulmões, tá? Onde justamente há a troca de oxigênio pela diferença de pressão que é distribuído por todo o corpo, né, e com a remoção do gás carbônico, assim, elevando o pH, tá? Porque gás carbônico em excesso no nosso corpo deixa o nosso sangue muito mais ácido, tá? E aí, quando a gente chega com o oxigênio, a gente reequilibra, tá? Aquele sangue, tá? Ou seja, o gás carbônico, ele é toxina para o nosso corpo. Então, nosso corpo, como eu falei a vocês, independente de ventosa ou não, ele já faz essas trocas gasosas, ele já faz liberação de toxina para o meu corpo, e é justamente quem? A função da hematose com a circulação sanguínea com o meu pulmão, tá? Então, a gente faz essa hematose 24 horas por dia. É justamente a gente inala oxigênio, o oxigênio entra na nossa circulação sanguínea, né? Vai até nossos alvéolos, quando eu inalo. Chegar nos alvéolos é que acontece a hematose, tá? Então, ali tá passando a corrente, né? Tem uns capilares nos alvéolos que tá chegando o sangue venoso,
tá? Que é justamente o sangue com gás carbônico. Esse gás carbônico entra nos meus alvéolos e o oxigênio que está dentro dos meus alvéolos, que eu tirei aqui do meio ambiente, tá? Ele vai entrar dentro da minha circulação, que vai através, né, do sangue arterial. E aí ele chega no meu coração e o coração justamente bombeia esse sangue oxigenado para todo o meu corpo. E aí, justamente, onde está as toxinas, gás carbônico entra no meu sangue, né, venoso, vai até o meu coração joga para o pulmão e então 24 horas por dia é essa troca gasosa, tá? Então, só para lembrar vocês que o meu próprio corpo ele já faz essa liberação e a ventosa ela faz isso similarmente. Então, justamente quando eu faço a estagnação ali do sangue, estou levando o oxigênio, assim como está retirando as toxinas, o gás carbônico. Então, ele faz a troca gasosa ali também, tá? Então, também atuando limpando o sangue, né? O que faz com que aumente a resistência do organismo a doenças, melhor, né, a respiração da pele, vai melhorar a respiração e uma melhor qualidade da circulação sanguínea, beleza? Então, como essa imagem mostra aí para vocês, né, justamente essas trocas, né? Então, quando eu faço essa pressão negativa aqui com a ventosa, ela puxa a pele, tá? Aqui, ó, puxa a pele para dentro. E aqui nessa região eu vou fazer justamente a estagnação sanguínea. Então, vai chegar sangue aqui, né, oxigenado nessa região. As toxinas que estão aqui vão entrar também na circulação para poder ser retirada, tá? Então, aqui vai entrar oxigênio, e o gás carbônico, ele vai sair justamente daqui. Minha coordenação motora aqui no computador é ótimo, tá, gente? CO2 aqui, ó. O CO2, ele vai sair dessa região que está justamente causando dor, né? O meu cliente vai entrar na circulação, o que é toxina, e circulação sanguínea nos vasos sanguíneos, gente. E aí, aqui, ele vai sair do meu vaso sanguíneos o oxigênio para o meu tecido, tá? Que tanto as estruturas musculares ali naquela região, tanto a minha pele precisa desses nutrientes, né? Que também entram ali junto com os oxigênios. E aí, a gente faz essa troca gasosa ali quando faz essa vasodilatação, tá? Assim, não só os capilares sanguíneos, né, como os capilares linfáticos também, eles fazem essas vasodilatação. E o sistema linfático também é um sistema, né, de defesa no meu corpo, de retirar também essas toxinas, tá? Que é justamente nessa região extracelular do intestício que acontece, né, a entrada desse líquido dentro do meu sistema linfático, também tirando essas toxinas, tá? Então, justamente, ele ajuda, né, facilita os dois sistemas. Também a gente faz uso da ventosa, né, na estética, não somente o uso dela, vamos dizer assim, na atuação de desintoxicação muscular, relaxamento muscular, como é o foco de muita gente, tá? Então, a gente também faz o uso dela na estética. O curso aqui não é focado na estética, tá, gente? É abranger todas as áreas de forma teórica, mas aqui a gente ensina a prática do uso da ventosa, né? Como vocês podem estar utilizando a ventosa auxiliando nos seus atendimentos. Então, seja você massoterapeuta, né, seja você fisioterapeuta, educador físico, né, quem faz o uso, né, das técnicas manuais aí também, né, no seu atendimento, para usar a ventosa como auxiliares, tá? Ou senão você pode também atender com a ventosa, tá? Assim como quem é também esteticistas, tá? Eles acabam também utilizando muito a ventosa, tá bom? Então, existe até um aparelho na estética, que é a endermologia, o aparelho de vacoterapia, tá? Que a técnica é endermologia, e não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem, vou dar aqui o exemplo
da Ibramed, né, que é o dermotônus, né? Então, eles é um aparelho que faz pressão negativa igual a ventosa, as mesmas técnicas, tá? E ele tem o controle da pressão ali, você tem o controle 100% da pressão, e aí ele é usado, né, tanto para celulite, gordura localizada, as linhas de expressões que a gente também usa facial, né, o que vocês já ouviram falar, né, ou já viram o PUP, que é do bumbum, né, que bota aquelas ventosas grandes no bumbum, então é aquele aparelho, tá? Faz a mesma pressão negativa. Então, na estética também se faz o uso da ventosa terapia, tá? Então, criando o vácuo, trata a raiz da celulite, dirige o sangue das artérias para os capilares constritos, mesma função, ativar a circulação, tá? Aumenta a nutrição do oxigênio local, porque eu estou levando oxigênio para aquela região, drena o excesso de fluidos, lembra que eu falei que também a ventosa ao mesmo tempo abre os capilares linfáticos? Pois então, ele vai retirar mais aquele fluido ali daquela região que está causando também a celulite, resíduos e toxinas, assim desejando as células, entre outros resultados cumulativos, tá? Também a gente faz o uso nos tratamentos de disfunções estéticas, age na remoção de nódulos, gorduras localizadas, que formam a celulites e interfere no fluxo sanguíneo. Tá? Também é na retirada de colesterol, auxilia no tratamento de gordura localizada. Tá? Então, a gente usa também a ventosinha, né, para auxiliar nas suas modeladoras, vamos assim dizer, para a gordura localizada. No tratamento da celulite, pode ser usada para diminuição da mesma, tá? Nas técnicas de utilização do método deslizante, então, na estética, a gente faz um método deslizante, na sucção média leve, então, na estética, tá? Ela não é assim a mesma forma quando a gente vai fazer o uso do que eu vou explicar aqui hoje a vocês, tá? Para uma desintoxicação. A estética, ela tem que ser uma sucção, né, leve, a média, eu não posso sugar muito, porque a estética é o tempo todo o método de deslizamento, senão eu acabo machucando e queimando a pele da pessoa, né, no deslizamento, aí fica toda queimada, assim, toda machucada a pele da cliente se eu puxar muito, tá? Então, tem que ter uma pressão controlada. Então, ele estimula a circulação do sangue, metabolismo lipídico também total, tá? E na região facial também se faz o uso de ventosa. Existem ventosas faciais também, que são as de silicone. A pressão, lógico, negativa é menor, mas ela é muito mais utilizada assim para um relaxamento facial, né? Para estimulação sanguínea na face, para drenagem facial também você pode estar utilizando, tá? Mas as ventosinhas de acrílico também, vocês vão ver que tem umas mais fininhas, tem menores, né? Que aí a gente usa mais em face. Só tomar cuidado que ali aquelas ali são mais fáceis de deixar a pessoa roxa, tá? A face. Então, ela atua prevenindo e tratando as rugas faciais, estimula o aumento da produção de colágeno e elastina. Por quê? Porque a gente está justamente estimulando a circulação. Está estimulando a circulação, vai ter maior quantidade de fibroblastos, assim, aumentando a produção de colágeno e elastina, tá? Além disso, promove a oxigenação celular, drenagem linfática e contorno facial, tá? Então, a gente na estética também faz uso de ventosa. E aí, vamos falar agora da ventosa no uso na medicina tradicional chinesa, tá? Então, ela é uma técnica, como eu falei, milenar, ventosa, né? Então, o pessoal do Oriente, ele faz muito uso da ventosa baseado, né, na medicina tradicional chinesa. Então, as toxinas acumuladas, né, a MTC, sempre que vocês verem MTC, é a medicina tradicional chinesa, tá? Então, para eles, né, na medicina tradicional chinesa, as toxinas que a gente tem acumulada no nosso corpo, não é só, vamos dizer, o desuso de um músculo, né, ou estresse, né? Para eles, essas toxinas podem vir dos resíduos de uma água, dos nossos alimentos, principalmente quem se alimenta, né, bem errado, causando toxina no seu corpo, né? Ou emoções desequilibradas também, então a gente bem vê isso quando está estressado, né? A gente sente bastante dores musculares, aqui fica tensa a região de trapézio, principalmente, então a gente bem tem ciência disso, né? Que as emoções, elas influenciam muito sim nas suas dores musculares, vocês vão entender o porquê, tá? Que as dores vão para os músculos, causam estagnação do sangue, coagulado escuro, que eles chamam de sangue sujo, tá? Por isso que a medicina tradicional chinesa faz muito as técnicas de sangria para tirar aquele sangue, né? Mas como eu expliquei aqui a vocês, a ventosa,
ela própria já faz isso, porque ela tem uma função, né, parecida com a hematose do nosso pulmão, que são as trocas gasosas, nos músculos das nossas costas. Então, justamente, essa estagnação, né, do sangue sujo, escuro, sangue coagulado, eles vão se estagnar onde? Ou seja, esse sangue sujo, cheio de toxina, nos músculos das nossas costas. Então, por isso que, né, a maioria das coisas, né, que a gente fica cansado, parece que o cansaço vai todo para as costas, né? Você passa um dia de todo trabalhando, ou até mesmo, né, caminhando, passeando, sente dores nas pernas, mas o cansaço maior é nas costas, né? Então, tá um estresse, né? Passa por um pico de crise, de ansiedade, enfim, né? Doenças emocionais, as dores vão para onde? Para as costas, tá? Então, é lá onde vão se acumular, né? Esse sangue, né? Vamos dizer, sujo, tá? Então, por isso as dores, né? Os músculos ficam cheios de toxinas, tá? Ou também nas articulações. Então, pessoas também sentem dores articulares. Algumas pessoas têm dores articulares, quando faz exame não dá nada nos exames, tá? E se a pessoa não tratar, não desintoxicar, futuramente pode virar uma patologia, tá? Se não retirar, a pessoa causando as doenças, né? Essas estagnações nesses locais podem causar doenças, né? E daí a necessidade de retirar para que a pessoa não possa, né, adoecer, para que ela se restabeleça, né? A necessidade de retirar. Então, as doenças também estão relacionadas às disfunções dos nossos órgãos internos, tá? Então, na medicina tradicional chinesa, eles acreditam muito nisso, porque os nossos órgãos são os nossos meridianos, né? Os principais, fora os extraordinários que a gente tem, os meridianos, mas nossos órgãos, né? Os nossos órgãos e vísceras, que são os nossos Zhang-Fus, tá? Esses órgãos, né? Eles podem sim estabelecer, né, gerar a doença, vamos assim dizer, ou a dor nas costas, tá? E vai se manifestar na superfície da pele. Então, tipo, né, se eu tô sentindo uma dor, né, no meu estômago, vamos assim dizer, pode ser por uma questão emocional, tá? Dar um exemplo, tipo assim, estou preocupado, surgiu um pico de preocupação grande aqui, eu começo a sentir arder meu estômago, né? Não sei se vocês são assim. E aí, quem é muito preocupado, sente dor no estômago. E aí, a dor no estômago, lógico, a pessoa sente. E essas toxinas, ela vai ser gerada nas minhas costas, aonde está o meu estômago, tá? Então, aqui vocês vão ver isso, tem um mapinha bem legal aí que eu me baseio muito nele, gosto dele, ensino eles aos alunos, como eu posso aplicar, né, as ventosas nas minhas costas, já que a estagnação vai para minhas costas, né, as toxinas vão para minhas costas, né, então justamente nas minhas costas é nessa região que eu tá todos os meus órgãos e minhas vísceras, tá? Então a gente coloca as ventosas lá para fazer esse reequilíbrio. E aí vocês vão entender como é que a gente faz esse reequilíbrio, tá? Então, vamos lá. A ventosa, né, um resumão do que é a ventosa, ela faz uma pressão negativa, como falei, provoca a dilatação dos capilares, dos tecidos, facilitando a difusão do oxigênio ao longo das paredes, né? Então, ele faz vasodilatação. Por isso, a presença de chegada de sangue ali naquele local. Essa também causa um extravasamento de fluidos do tecido profundo para a superfície da pele, e se concentrando onde o vácuo é produzido. Então, você percebe a presença, né, bem de sangue ali, onde o vácuo é produzido dentro da ventosa. Então, vocês vão ver que vai ficar bem vermelhinho ou até ficando roxeado, bem roxo escuro, tá? É produzido assim, formando uma mancha, né? Então, vai ficar uma mancha avermelhada ou arroxeada ou manchas de diferentes tons, tá? Esta reação diz que o corpo está eliminando os resíduos metabólicos. Então, a reação das cores, tá? Ou se ficou um pouco vermelhinho, ou ficou muito roxo. Tem pessoas que criam bolinhas, tá? Na região também, porque é justamente a eliminação desses resíduos metabólicos presentes no sangue, as toxinas, substâncias ácidas ou alcalinas e elementos figurados em desuso, tá? Que está presente naquele sangue sujo, naquela musculatura.
Então, a ventosa, como eu falei a vocês aqui, é usada de diversas formas, né? Eu posso usar ela para fins de tratamentos terapêuticos, tá? Então, pessoal muito aí que trabalha com massagem, tá? Que faz muitas massagens terapêuticas, quem faz terapia manual também, né? Os atendimentos aí, quem é físio. A gente faz como auxílio, né, a ventosa terapia, pode associar, fazer uma massagem terapêutica e botar, né, onde a gente acha um ponto de gatilho, um ponto de tensão, a gente usa muito, faz muito uso da ventosa lá, né, assim como também para liberações miofasciais, né, a gente faz o uso da ventosa, libera mais o fáscia, o músculo, para relaxamento muscular, porque justamente aquele músculo está tenso, cheio de toxinas. Então, a gente associa, auxilia para dores articulares, né? Então, a pessoa, você vai fazer uma fisioterapia, dar um exemplo, ou mesmo atender, né? Uma massagem ou algo do tipo, a pessoa está com muita dor no ombro, muita dor no joelho, eu posso botar a ventosa ali? Pode, gente, porque a gente vai estimular a circulação, tá? E ali ele vai ajudar naquele processo inflamatório, a circulação, para aliviar mais as dores. Então, a gente também faz o uso próprio na articulação, naquele local que ela está sentindo dor, beleza? Então, ela é muito grande aliada para as técnicas de massagem, né? Terapias manuais, muito aí utilizado a ventosa terapia. Então, quando a circulação é ativada através da ventosa, o aumento do sangue vai favorecer o quê? A nutrição dos músculos, alivia as tensões, as dores. Então, esse é o feedback logo que a gente tem dos nossos clientes, nossos pacientes. As dores musculares vai aliviar e as articulares também. Então, eles vão dar o feedback para vocês, né? Pô, melhorou mesmo, né? Então, lógico, isso vai também de várias sessões, às vezes em uma sessão você não vai aliviar 100%, então, lógico, eles têm que entender que a ventosa, ela é uma terapia, então você não faz um milagre em uma sessão, né? Então, quem já trabalha sabe bem disso, né? Então, a ventosa trabalha, falo fora a ventosa, outras técnicas, né? Então, bem sabe que a gente não faz só uma sessão, mas, infelizmente, algumas pessoas sentem o alívio, né? Na primeira sessão, aí depois não faz mais, aí volta as dores tudo de novo. Ainda mais porque a ventosa terapia, ela também é para vocês estarem utilizando, não só para aliviar a dor, mas para evitar que a pessoa adoeça, sinta novamente lá na frente. Pode estar fazendo como manutenções também, tranquilamente, tá? E também a gente usa, né, a ventosa nos objetivos estéticos, como eu citei aqui, celulite, gordura localizadas e estrias, a gente faz o uso da ventosa. Então, falando, né, sobre a medicina tradicional chinesa, eu falei a vocês, né, que para eles, a medicina tradicional chinesa, acredita-se muito, que as nossas toxinas não é só por uma dor muscular simples, né? Então, tem N fatores, né, para poder gerar essas dores. Então, pode ser sim física, como emocional, né, até mesmo como uma alimentação, tá? O que você ingere, volta para dentro do seu corpo, ele gera toxina, tá? Ainda mais se tem, né, os estudos aí dos tipos sanguíneos também, isso aí é um assunto bem mais profundo, não sei se vocês já ouviram falar, que nossos tipos sanguíneos, eles têm as alimentações corretas, né? Então, se você ingere um alimento que seu tipo sanguíneo rejeita, ele vira toxina, né? Então, algumas pessoas têm até mesmo reações a alimentos, né? Sente refluxo com o alimento, sempre quando eu como um tal alimento, eu sinto refluxo, né? Então, isso aí é um conhecimento bem mais profundo, não são, é mais quem trabalha muito com a medicina tradicional chinesa, né? Eles fazem tratamentos relacionados aos tipos sanguíneos também, tá? Então, muitas vezes as dores que você sente, né, até mesmo em órgãos, pode estar relacionado a uma alimentação, tá? Que você ingere de forma errada ou que seu tipo sanguíneo rejeita, ele gera toxina, tá? Então, assim como partes emocionais, energéticas, tudo pode gerar dores, né, musculares, tá? Porque eles vão justamente para nossas costas. E é nessa região todas as minhas costas que a gente vai encontrar todos os nossos órgãos, nossas vísceras, né, nossos zanguifus, tá? E tudo isso, né, ele está conectado, né, eles estão, os nossos órgãos, vocês vão ver, vou falar um pouquinho sobre eles, né, eles têm tudo, né, eles percorrem por os meridianos do nosso corpo, né, de forma energética e nossas
polaridades, né? Então, a gente, justamente a gente tem essas polaridades, né? Que é o nosso yin e nosso yang, eles estão em constante transformações, né? O tempo todo, porque eles têm que estar em equilíbrio. Se um desequilibra ou o outro, aí pode se alojar algumas doenças, tá? O corpo fica mais fraco, a imunidade desce, e você tem propensão a ser, né, ter adoecer mais fácil, tá? Então, o yang, né, as nossas polaridades, os nossos chi do corpo. Então, o yin e o yang é um oposto do outro, né? O yin é tudo que é receptivo, o yang é o criativo. Até a natureza, gente, ele tem também esse equilíbrio, o yin e o yang. Então, nossa natureza, né, tá o tempo todo em equilíbrio. Então, tipo, durante o dia, como a gente está agora, né, o dia ele é yang, o sol é yang, à noite ele é yin, né, é a lua. Até mesmo se a natureza entra em desequilíbrio, nós também entramos em desequilíbrio, tá? Para te dar um exemplo aí a vocês, a gente está no momento bem desse de desequilíbrio, tá? Também a mudança das estações, né? As estações também têm os seus equilíbrios, né? O Yang, que é justamente a primavera e o verão, as presenças de maiores sols, né? Que é o calor. E o Yin é o outono, a gente está no período Yin, né? Outono e primavera, a gente vai ver mais tempo frio e chuvoso, né? E aí, eu não sei, acho que todo mundo aqui de Salvador, né? A gente bem sabe que Salvador é uma loucura, tá fazendo sol, até mesmo no verão, primavera, tá mal sol, do nada, tchá, cai uma chuva, né? Ou se não, período agora que a gente tá mesmo, agora tá querendo sair um sol. Mas quando a gente tá, né, num período de chuva, tipo, durante o dia, que era para ser o quê? Sol, né? Que o dia é yang. Então era para ser sol, calor. E aí a gente acorda assim, né, com chuva e tudo escuro. Tipo, é umas 6 horas, parecendo que é quase 4 horas da manhã, né? Tudo escuro ainda. A sua vontade é levantar ou ficar deitado dormindo, né? Parece que o seu corpo ainda está em, né? Porque ele justamente você está sentindo frio, ainda está escuro, né? Seu corpo não está preparado para acordar, tá energeticamente, vamos se dizer, né? Para poder se levantar. Porque quando tá um dia de sol, né? A gente levanta, algumas pessoas, né? Levantam mais dispostas, não é todo mundo que levanta disposto sorrindo, né? Mas se for comparar um dia de sol e um dia de chuva, né? Acordar com chuva, a gente tem preguiça de levantar, não tem vontade, parece que o dia é mais lento, a gente não tem aquele dia mais acelerado, né? Você fica mais lenta, com vontade de ficar em casa, dormindo, né? Até seu raciocínio não é tão rápido quando é dia de sol, né? Então, quando é dia de sol, você tem um dia mais produtivo, né? De certa forma, porque justamente o yang, né? O dia com sol, que é o período do yang, né? É o momento mais de você ter tensão, ter mais criatividade, né? Tá mais disperso. E o yin é quando é à noite, que você já tem que estar descansando, seu corpo começa a desacelerar, ficar cansado, é porque realmente seu corpo já entrou no momento yin, né? E aí seu corpo já começa a ficar, né, mais cansado, a sua tendência é o quê? É chegar em casa, comer, tomar um banho e deitar, nem que fique assistindo televisão, você não tem mais vontade de fazer praticamente nada, né? Até você dormir. Ou seja, porque o seu corpo passa por essa transformação o tempo todo, tá? Do yin e do yang. E assim a gente também, igual à natureza, né? O nosso corpo e a natureza, eles têm todo dia essa transformação. Então, o yang, ele aparece no nascer do sol, o yin no pôr do sol, tá? E aí, quando a natureza, ela mesmo se desequilibra, nosso corpo automaticamente, né? Ele desequilibra também junto. Então, até, tipo, à noite, quando tem noites que tá muito calor, né? Aqui a gente tem isso. Então, quando a gente tá com noites com muito calor, você consegue dormir com muito calor? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né? Ar-condicionado e tal, que alivia. Mas quando você não tem, né? Tem vezes que a gente não consegue dormir por causa do calor, porque, na verdade, à noite não era para estar fazendo calor, era para estar fazendo frio. Ou seja, seu corpo também, ele muda, tá? Então, fica totalmente em desequilíbrio. Aí, quando você não consegue dormir de noite,
né? No outro dia você está todo quebrado, estressado, né? Aí começa a sentir dor nas costas. Então, para vocês entenderem, né, um pouquinho dessas energias no nosso corpo. Então, ela, quando entra em desequilíbrio, o seu corpo entra em desequilíbrio, tá? E aí você tende a ficar cheio de toxinas, dores, o corpo fica mais fácil adoecer quando você fica fazendo isso constantemente, tá? E aí essas energias, ela percorre o meu corpo todo, né? Passando pelos meridianos. E justamente, né, nossos meridianos, como eu falei, são os nossos Zanguifus, né, os meridianos principais, que são os nossos órgãos. E aí, esses nossos Zanguifus, eles estão relacionados, né, a uma teoria que eles chamam as teorias dos 5 elementos, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem 5 elementos da natureza, né, como eu falei, nosso corpo, ele é em equilíbrio com a nossa natureza, tá? Não a natureza pessoal, a natureza, o meio ambiente. Então, esses 5 elementos, nós temos alguns, né, Zanguifus, né, presentes nesses 5 elementos, vocês vão ver que tem 2, né, órgãos aí, 2 Zanguifus, que presente em cada um desses elementos. Aí vou tentar explicar aqui, né, para vocês e como é que a gente faz o uso da ventosa, né, em relação aos nossos Zanguifus, tá? Que lembrando, né, mais uma vez, na medicina tradicional chinesa, eles relatam bem isso, que todas as nossas dores, né, as nossas toxinas vai para os músculos das costas, tá? E é nessa região toda de cervical, lombar, que a gente vê a presença dos nossos órgãos, tá? Então, as toxinas vão justamente para as costas, né? E é perto de onde fica posicionado cada órgão, tá? E aí eu vou explicar aqui como a gente se baseia, como a gente pode tratar com a medicina tradicional chinesa com a ventosa terapia. Tem a forma dos meridianos, como eu falei a vocês, o pessoal bota nos pontos dos meridianos, tem livrinhos, até tem é porque eu não tenho aqui, mas tem livros que você já compra os kits de ventosas, são os kits da Dongyang, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Para mim é o melhor material. Mas existem outras ventosas mais acessíveis, tá, gente? Aí tem uns kits da Dongyang que vem um livrinho, tá? Mas vende esse livro separado também. Se eu não me engano, ele vende aqui também na Corpo e Mente. Se eu não me engano, acho que um aluno comprou lá e me disse que vendia lá, tá? Mas na internet vende esse livrinho e esse livro é todo baseado na medicina tradicional chinesa, tá? Nos meridianos. Então, vocês vão ver que tem, tipo, vou tratar uma cefaleia. Quais pontos eu pego dando a ventosa nesses pontos do corpo. Aí tem a imagem onde estão as ventosas, que também vocês podem estar trabalhando com as ventosas assim, tá? Quem gosta de trabalhar com meridianos. Mas também a gente pode trabalhar diretamente com esses órgãos, né, para fazerem, né, quando a gente trabalha em cima, né, nas costas, com a ventosa, em cima dos Zanguifus, né, para fazer esse reequilíbrio, tá? Então, a gente faz o equilíbrio energético ali, justamente o yin e o yang, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Então, bora lá ver quais são os elementos. Nós temos o fogo, nós temos a terra, nós temos... Bota só uma canetinha aqui, deixa eu botar uma cor aqui. Esse verde aqui. Então, nós temos o fogo, a terra... Deixa eu botar mais grossinho. Nós temos o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, tá? O fogo... desculpa aí, gente, que eu tô com refluxo. O fogo, ele é justamente o nosso coração e o intestino delgado, tá? Então, vocês sempre vão ver que vai ter um órgão e uma víscera, né? Nossos Zanguifus. Então, o fogo, ele é o coração e o intestino delgado. O fogo, para eles, é a consciência, tá? Então, justamente o coração, na verdade, bem dizendo, é a consciência. Então, para a gente, a nossa consciência é o quê? Nossa cabeça, né? Nosso cérebro. Então, tudo a gente haja pela razão. Então, se minha razão está dizendo para eu não fazer, eu não vou fazer. Lá não, eles aqui, quem se baseia muito na medicina tradicional chinesa, eles, vamos dizer assim, agem de acordo com o que o coração mandar, tá? Para eles, quem manda é o coração, é a consciência, tá? A terra é justamente o baço e o estômago, tá? Que é a força do pensamento. O metal, ele é o pulmão e o intestino delgado, que é a alma corpórea. A água, que é o mais fácil até, o rim e a bexiga, né? Que é a força de vontade,
né? E a madeira é o fígado e a vesícula biliar, que é a alma etérea, tá? Então, esses, né, existem dominâncias também nesses elementos, essas setinhas lilazes aí que vocês estão vendo são as dominâncias. Então, tipo, tem a dominância na própria natureza, assim como tem as dominâncias também no meu corpo, tá? Então, o fogo, ele domina a terra domina o metal domina a água domina a madeira domina o fogo, assim como também os interligados. Vocês podem ver aí essas setinhas azuis, né? O fogo domina o metal domina a madeira domina a terra domina a água domina o fogo. Então, são elementos de dominâncias na natureza, assim como também existem essas dominâncias dentro do nosso corpo, tá? Vou explicar a vocês como assim, tá? Na ventosa, né, a gente faz muito uso do tratamento desses 5 elementos, né, nas costas, justamente pensando assim no órgão em relação aos sentimentos. Sentimentos, vamos dizer, de doença, tá? Que aí vai ser o quê? O fogo. Tá escrito, tá? No material de vocês. Vocês vão ver que tem língua, vascular, sabor amargo. A gente não vai fazer com a ventosa o tratamento disso. A gente vai se basear muito nisso aqui, ó. Euforia, né? Então, se vocês bem relacionarem, né? Eu vou estar aqui dando os exemplos. E aí vocês vão perceber, né, que esses sentimentos, eles, quando a gente está sentindo, eles afetam justamente esses órgãos, né? Então, tipo, quando uma pessoa está eufórica, né, com grande euforia, acontece o que? O coração dela fica normal, ele começa a bater mais forte, acelerado, né? Então, quando você está com euforia, agitado, o seu coração começa a acelerar, bater forte, tá? Então, a euforia, a depender de qual seja a euforia, né? Tem aquelas euforias boas, né, de felicidade, mas tem aquelas euforias que pode ser ruim, né? A pessoa fica tão eufórica que acaba cometendo algumas coisas no qual não queria, tá? Então, a euforia é justamente do coração e o intestino delgado. Então, a gente, quando for uma pessoa eufórica, ou ela está eufórica naquele momento, ou é uma pessoa que fica eufórica, né, constantemente, você pode estar tratando a euforia dela, né, que de certa forma, quando ela está eufórica, ela adoece o coração e o intestino delgado dela, tá? E aí eu vou fazer o quê? Botar a ventosa aonde? Nas costas dela, aonde fica o coração e o intestino delgado, tá? E eu tenho que pegar os dois, não pode ser só o coração, não, tem que ser os dois, porque um é o equilíbrio do outro. Então, se vocês observarem o elemento fogo, quem é o equilíbrio, né? Para se ter o equilíbrio, é justamente o coração e o intestino delgado, porque um é yin e o outro é yang, tá? Deixa eu só... Não, acho que na próxima imagem tem justamente dizendo quem é quem, tá, gente? Para depois vocês saberem quem é quem yang. Eu vou dizer aqui quem é yang para cada um, mas tem uma imagenzinha, né? Uma tabela que fala quem é yang, caso vocês esqueçam. Mas só uma dica: o yin é sempre os órgãos sólidos, tá? O yin, ele fica da nossa cintura para cima, ou seja, daqui da cervical, né, até as últimas costelas ali, mais ou menos, tá? E o yang é todas as nossas vísceras, tá? Então, o yang é toda a parte de baixo, né, ali das costelas para a nossa lombar, tá? Então, dividindo a nossa coluna, o yin, né, ali no final das costelas para a cervical, e o yang é no final das costelas para a nossa sacro, na verdade, tá? Que é o nosso yang, tá? Depois eu vou citar um exemplo, eu tem um vídeo prático, né? Eu usando a ventosa no meio da coluna, tá? E aí eu vou explicar para vocês. Vocês também, não sei se já ouviram falar, ou alguém comentando, que é proibido botar ventosa no meio da coluna. Então, depende de qual seja o seu objetivo. Na medicina tradicional chinesa, a gente coloca, tá, gente? Agora, quando tem gente que coloca, aí eu pergunto, né? Você tá botando no meio da coluna por quê? Para relaxar. Não, você não vai conseguir relaxar, porque ali a gente só tem justamente, né, as nossas vértebras. Então, se você quer relaxar as estruturas musculares da coluna, é na lateral da coluna, que também na medicina tradicional chinesa a gente usa ali, que são os meridianos do rim, tá? Então, lógico que você tem que entender, quando você vê uma imagem,
procura saber com a pessoa que publicou por que ela está utilizando, que algumas vezes alguns alunos mandam, isso pode? Manda uma foto, eu posso fazer isso? Pode fazer isso? Né? Então, justamente para entender, né, por que está se colocando. Então, voltando aqui para os 5 elementos. A terra eu disse que é o baço e o nosso estômago, né? Ela é a preocupação. Preocupação, aqui, ó. Vocês vão ver aí no material de vocês, tá? Guardem a aula, gente, já mandei no grupo. Imprimam a aula para vocês não perderem, bota no e-mail, tá? Porque às vezes a nossa demanda é tão grande, às vezes o pessoal pedem, né? E várias mensagens, vários grupos, a gente se perde mesmo de estar reencaminhando, tá? Então, por isso que é bom vocês estarem justamente... E também agora os grupos, gente, eu peço até desculpa que o pessoal estava perguntando por que não pode mandar mensagem nos grupos, porque o pessoal estava mandando muito vírus, tá? Muito vírus, informações que não tem nada a ver no grupo, o pessoal reclamando que acaba clicando, né? Porque tudo que não existe nada que está dando de graça, tá? A única coisa, graças a Deus, agora, né, de graça que a gente tem que estar aceitando é a vacina. Mas o pessoal fica mandando, ganhe isso, né? A Boticário dá não sei o quê, aí fica mandando esses vírus no grupo, né? A gente não tem controle disso. E aí o pessoal começou a reclamar, né? O pessoal fica mandando essas informações que não tem nada a ver no grupo. Aí a gente decidiu somente os administradores mexerem no grupo, tá? Então, por isso que vocês não conseguem estar mexendo. Então, de antemão, salvem logo o material que a gente manda para vocês, tá? Para vocês não perderem esse material, tá? Então, voltando aqui. Eu estava falando primeiro antes do yin e do yang, antes de eu já ir para a preocupação, né? Então, como eu falei, os nossos órgãos sólidos são yin e os vísceras são yang. Então, todos esses que estão em cima, tá? Vou mudar até a cor aqui para vocês verem. Não, branco não. Vou botar um preto aqui no coração. O coração... Eita. Minha coordenação é ótima. Vou botar um menorzinho aqui. O coração, gente, ele é todos que estão em cima, de cada um elemento desse, o coração, o baço, o pulmão, qualquer coisa vocês vão escrevendo, para vocês não se perderem quando vocês imprimirem, senão vocês assistem o vídeo de novo. O rim, o fígado, todos esses que estão em cima, são os nossos órgãos sólidos. Eles são justamente eles são as polaridades yin, tá? Então, vou botar aqui, ó, de preto, ele é o yin, tá? Todos esses que são, lembra que eu falei da minha região ali das últimas costelas para cervical? É o nosso yin, então é onde fica justamente todos esses nossos órgãos, tá? Eles são os nossos yin. Aí as nossas vísceras, que fica tudo lá embaixo da linha ali das últimas costelas, a minha lombar, não, deixa eu mudar de cor, ele é nosso yang, tá? Não, azul não, vou botar esse lilazinho. Então, intestino delgado, o nosso estômago, tudo yang, tá? Intestino grosso, nossa bexiga e a vesícula biliar. Essas são yang, tá? Então, se vocês observarem, um é yin, o outro é yang. Então, eles estão em constante equilíbrio. Então, por isso que quando, tipo, ela tá com euforia, eu não vou pegar só o coração dela. Eu tenho que pegar, né, botar as ventosas na parte do coração e do intestino delgado, porque um é o equilíbrio do outro. Então, um ou outro tá em desequilíbrio. E aí, eu tenho que fazer o uso dos dois para justamente, né, eu fazer o reequilíbrio ali. Beleza? Então, yin e yang. Então, bora voltar lá para o que a gente vai tratar, tá? Então, tem a preocupação, como eu falei. A preocupação é justamente, né, o nosso baço e o nosso estômago, né? Então, às vezes até mesmo a ansiedade, gente, é um tipo, né, de emoções, né, doenças emocionais que elas também afetam. Algumas, a pessoa acaba com a sua ansiedade ficando eufórica, né, afeta o coração, o intestino delgado,
uma boa parte, eu vejo assim que pela maioria é mais a questão do estômago, né? Que uma parte, né, das pessoas ansiosas são preocupadas, né? E aí acabam sentindo grandes, fortes dores, né, no estômago. Algumas acabam até adquirindo doenças no estômago, né? Tendo refluxo, enfim, né? Às vezes não é questão de dor, algumas são relacionadas, tipo, uma pessoa tá preocupada, ela não sente fome, ou ao contrário, ela fica com muita fome, tá? Então, cada organismo, ele responde diferente. Então, às vezes, a pessoa está preocupada demais, né? E aí está descontando na comida, né? Come o tempo todo para saciar ali, isso é bem característico também de ansiedade, né? E, se não, a pessoa não tem fome nenhuma, não consegue comer de jeito nenhum enquanto não resolver aquele problema, o que ela está preocupada, se não for algo que é de resolver, né? Então, a pessoa acaba sentindo, né, aquelas dorzinhas no estômago. E aí, quando a pessoa ela não trata, vamos dizer assim, tenta equilibrar esse sentimento dela, cada vez mais que ela vai sentindo, ou ela é preocupada por vida, qualquer besteirinha ela se preocupa, né? Ela vai adoecendo o órgão dela. Então, de início, ela sente dor, faz exames, vai no médico, não dá nada. Passa não sei quantos anos, ela começa a adquirir uma gastrite crônica, tá? No estômago. Então, justamente, né, pode estar relacionado a esses sentimentos. E sempre quando ela sente dor, vai dizer o médico, é sempre quando está tendo esses sentimentos, né? Então, até os médicos falam, né, para mesmo para quem tem problemas, dores no estômago, ele até mesmo fala, ó, não adianta estar passando remédio, porque enquanto você não resolver aqui, né, na sua cabeça, você que é psicológico não, né, emocional, você vai continuar sempre sentindo essas dores, tá? Então, lógico, tem sim relação, né, gente, a esses sentimentos e as doenças desses órgãos, tá? Essas dores que a gente sente. Então, a pessoa é muito preocupada, você pode estar fazendo esse reequilíbrio nela, botando a ventosa no baço e no estômago, beleza? Pulmão e intestino grosso. É a tristeza. Um exemplo aqui, quando a gente tá triste, chorando, né, parece que até falta ar, que a gente tá triste, a gente faz assim, tenta puxar o ar, né? Ou tá chorando, a criança tá chorando, tem horas que tá chorando e sai o ar, né? Faltando ar. Então, porque afeta o pulmão quando você tá triste, tá? Então, não é bom ficar triste, né? Nenhum desses sentimentos. Não é bom porque você também acaba, né, afetando tanto o pulmão, o intestino grosso. Algumas pessoas, né, que são tristes, né? Eu já vi alguns relatos, pessoal, que sempre quando alguém fala que está triste ou é triste, né? Vive triste ou tem um bom período que está triste, eu sempre gosto de estar perguntando aos meus pacientes, né? Teve uma mesmo, isso já tem um tempo, ela me disse que vinha constantemente triste, estava preocupada, aí eu vou até falar sobre isso, pessoas com várias, né, desses sintomas relacionados, por isso as dominâncias que eu falei a você, um domina o outro, né, e aí ela estava muito triste, né, disse que também estava preocupada e com medo, que tinha uma pessoa da família bem próxima dela que estava com câncer, então estava uma mistura, né, de sentimentos, mas o que ela mais focava era tristeza, ela sempre chegava assim, né, aquele desânimo e tal, e aí, né, eu tava fazendo os tratamentos, reequilíbrio, eu faço auriculoterapia também, que eu gosto bastante, né, e aí fazendo ventosa, aurículo, e fazendo esses reequilíbrios, né, emocionais. E aí eu perguntando, né, a ela na tristeza, eu falei, esse período que você tá triste, seu intestino tá funcionando normal? Ela não tinha nem prestado assim muita atenção, prestou atenção, né? Mas que realmente ela estava tendo uma dificuldade de ir ao banheiro, mas não prestou atenção que começou depois que ela começou a ter esses sentimentos. E ela realmente estava não estava o estômago dela, né, fazendo normalmente, né, os bolos fecais para ela poder, né, botar para fora. E aí justamente, né, ela começou a perceber isso, né? Então eu tentei explicar a ela, é por causa dos sentimentos que você está sentindo, né? Tem que começar a mudar, e aí, lógico, não é fácil, assim. Então, chega até momentos assim, né, que a pessoa não basta somente você estar fazendo o tratamento. É uma paciente
né? Ela teve que começar a procurar um psicólogo, né? Para justamente trabalhar ali junto com ela, né? Porque já estava afetando os órgãos dela, os sentimentos, né? Então, lógico que ajudava bastante a auriculoterapia, a ventosa que eu fazia nela, ela disse que sentia muito mais forte, né, com força de vontade de estar ajudando ali a pessoa, sentia mais esperança, mas disse que de vez em quando vinha aquela, né, sentimento de novo, aquela depressão, enfim, tá? Mas venceu, graças a Deus, né, hoje está bem melhor, a gente continua com as auriculoterapia, né, mas para vocês entenderem, gente, que realmente os sentimentos, eles afetam, tá, nossos órgãos. O outro, a água, é o medo. O medo, não sei se vocês já viram alguém com medo fazer xixi, um pico de medo, né? Foi assaltado e fez xixi, né? Um bom exemplo mesmo, um animal, né? Um cachorrinho, e isso eu percebia desde criança, né? Que a gente tem cachorro, e aí, quando o cachorro tava com medo, principalmente na época de São João, que tem medo de fogos, e aí ficava todo se tremendo ali, né? E quando a gente pegava, tava o local todo mijado, eu saía mijando. Quando a gente levantava, o cachorrinho saía mijando, né? Então, medo, gente, né? Para vocês verem a relação dele com esses órgãos, tá? Afeta. A raiva, né? O fígado e a vesícula biliar. Aí, no caso, são mais questões funcionais do órgão, que não passa a ter funções normais, tá? A pessoa não vai sentir dor no fígado ou vesícula, mas questões hormonais, né, relacionadas a esses órgãos, ela começa a ser afetada, na verdade, as suas funções, não só hormonal, tá? As suas funções. Então, não vale a pena a gente ficar com raiva de ninguém, tá? Porque no final só quem adoece é a gente, não a pessoa que a gente tá com raiva. Eu sempre digo isso. E aí, né, lembra que eu falei a minha paciente, ela chegou, vamos dizer assim, o sintoma principal dela, né, foi a tristeza, mas aí eu conversando com ela, eu vi que tinha preocupação, né, que ela estava com medo justamente desse ente querido aí que estava de câncer, né, e aí, justamente eu vi que tinha uma junção, né, de sentimentos, não era só um órgão não, né, um elemento dela, da natureza que estava afetado, tá, foi justamente mais de um elemento. E aí, como é que eu faço, Caliane? Eu vou pegar o pulmão, eu falei que ela estava preocupada, triste e com medo. Eu vou botar a ventosa no pulmão, no intestino grosso dela, do baço do estômago, do rim, da bexiga. Poder até pode, tá? Mas, tipo, ela chegou para mim com uma queixa de tristeza só. Se eu botasse só na tristeza, ela ia voltar constantemente a ficar triste. Por quê? Porque ela não só estava triste, ela estava preocupada e com medo. E existe dominâncias nesses sentimentos devido aos elementos da natureza. Então, quem domina quem? A preocupação domina a tristeza domina a preocupação, ou a tristeza domina o medo domina a tristeza, ou a preocupação domina o medo domina a preocupação. Tá? Então, essas setas são justamente as dominâncias. Ela chegou para mim dizendo que estava triste, mas eu vi que não era só tristeza, por isso que é bom vocês também perguntarem bem, é só tristeza? Você está sentindo alguma preocupação, algum medo, raiva? Não, só estou triste mesmo, então ótimo, só tristeza. Não, estou preocupada, assim, estou com medo por causa disso, se aquilo, estou preocupada por causa disso, se aquilo. Beleza. Né? Eu dei esses 3 sentimentos, né, que ela teve. Então, quem domina quem? Se vocês observarem, a preocupação que domina a tristeza, gente. Então, na verdade, a preocupação dela era maior e estava gerando a tristeza nela. Assim como a tristeza estava gerando medo nela. E assim vai. Mas também poderia ser que a preocupação dela estava também gerando medo. Então, começa mais por quem, assim, se for o sentimento principal? A preocupação. Então, a preocupação poderia estar dando a tristeza e o medo nela, assim como a tristeza está dando o medo, tá? Nela. Então, eu trataria quem? Eu poderia somente escolher a preocupação para tratar nela, porque eu tratando a preocupação, assim ela vai parar de ter tristeza e medo, tá? Ah, Kali, mas estava errado se eu botasse em todos? Não, botando em todos não, mas tipo, se eu botasse só na tristeza, ela ia melhorar sim.
ia voltar de novo com tristeza. E assim ia ficar esse fluxo, você vai, pô, a mulher não para de ficar triste, porque você não fez a avaliação correta nela. Tem que ver se existe dominâncias, tá? Então, justamente, ela era mais o quê? A preocupação. Mas, tipo assim, ela chegou para mim, tá muito mais triste, assim, chegou até chorar e tal, não sei o quê. Eu posso pegar a tristeza dela, mas não esquecendo da preocupação, tá? Ou se não chegar, ah, meu Deus, eu recebi, eu tô com muito medo. Então, o sentimento maior dela naquele dia foi o medo. Ver o quê? A preocupação também, tá? Então, não tá errado você botar em todos, já que ela tá sentindo tudo, mas não esqueçam o principal, o causador das outras. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu só apagar. Se vocês se perderem aí no raciocínio, assistam de novo a aula. Logo de início, né, fica meio, né, bagunçado na mente, mas depois vocês podem voltar e assistir a aula novamente para vocês entenderem, anotem, porque de início não é muita gente que pega esse raciocínio não, tá? Tranquilo. Então, aqui são os meridianos, para quem não conhece. Então, são linhas, né, no nosso corpo que estão justamente relacionados aos nossos órgãos, nossos Zanguifus. E tem os extraordinários. Então, se vocês observarem, tem aí, né, a bexiga, intestino grosso, né, o fígado, o rim, mas temos outros, né, como o vaso governador, vocês estão vendo aí, o pericárdio, né? Deixa eu ver outro aqui extraordinário, tríplice aquecedor. Então, esses aí são os extraordinários, também vocês vão ver esses meridianos, tá? Mas o nosso foco aqui é o Zanguifus, tá? O vaso governador, gente, eu gosto de chamar a atenção de vocês, porque ele passa onde, ó? No meio. Esse é o vaso governador, o nome já fala, governador, tá? Esse aqui é o nosso, vamos dizer, o governador, o meridiano governador ali de todos, tá? Então, é nele que a gente usa a ventosa no meio da coluna, para pegar o vaso governador e não para fazer relaxamento muscular, tá, gente? Eu estou ativando, né, ali o meridiano do vaso governador, tá? E é no vaso governador que eu trabalho o equilíbrio do meu corpo, tá? No vaso governador. Aqui, ó, eu boto da cervical até a região sacral, as ventosas, tá? Que é aqui que eu vou fazer o equilíbrio energético, o equilíbrio do Qi, tá? Justamente o equilíbrio de quem? Do Yin e do Yang. Se eu quiser equilibrar só o Yin e o Yang, tá? Aí aqui é o Yin e aqui é o Yang. E aí eu vou botar as ventosinhas aqui, ó, no meio da coluna. E vou botando as ventosas, dando mais ou menos o espaçamento de 2 dedos de uma ventosa para outra. Mas aí, gente, eu tenho que saber se eu vou querer equilibrar o Yin ou se eu vou querer equilibrar o Yang. Como é que eu vou saber? Eu tenho que ver qual é o que ela está em desequilíbrio. Vou te dar aqui um exemplo. Ela chegou de manhã para eu atender morrendo de sono. É para ela estar com sono de manhã ou é para ela estar ativa de manhã? Se ela está com sono, o sono é de quem? Do yin ou do yang? Do yin, porque o sono é da noite. A noite é o yin. Então, se ela está de manhã com sono, é porque ela está com excesso de yin, tá? Então, ela está com o yin elevado e o yang lá embaixo. E aí eu vou escolher, tipo, eu posso querer descer o yin dela para entrar em constante equilíbrio ou aumentar o yang dela. E aí vamos dizer que eu escolhi justamente o yin, tá? E aí eu tenho que sedar o yin. Eu não posso tonificar porque ele já está tonificado. Eu tenho que sedar o yin, descer o yin. Se fosse ao contrário, tipo, ela chegou com sono, está com o yin em excesso, eu quero que suba o yang dela, para entrar em constante equilíbrio com o yin. Aí, se o yang está embaixo, eu vou tonificar o yang. Aí eu tenho que escolher um ou outro para eu poder fazer, tá? Vocês observaram que eu fui botando as bolinhas das ventosas de cima para baixo? Se eu botei de cima para baixo, da cervical para a lombar, foi porque eu escolhi o yin. Lembra que o yin é a parte de cima?
Então, eu estou fazendo o quê? No caso do exemplo que eu dei, que o yin está lá em cima, eu cedei o yin, tá? Eu tava botando aqui de cima para sedar o yin. Aí eu começo da cervical para lombar. Não é botando de qualquer jeito, não. É começando da cervical, como comecei aqui mostrando a vocês. Então, boto primeiro esse, depois esse, depois esse, e assim vai sucessivamente, até chegar lá no último, tá? Na lombar sacral ali, lombosacra, o último que é do yang, tá? Até o final do yang. Eu tenho que botar todos, eu não tenho que botar só o meio da cintura, porque aí não, já que eu quero ativar o... Eu tenho que pegar a coluna toda, por causa do vaso governador, tá? E aí, se fosse ao contrário, se eu fosse querer... Uai, justamente... Se eu fosse querer justamente pegar o yang, eu ia ter que começar daqui, tá? Vou dar aqui tipo um outro exemplo, não de sono, essas coisas. Vou dar aqui o exemplo que ela é uma pessoa aí, né? Toda tímida, tem também com características em Yang, tá, gente? Quem é Yang são aquelas pessoas, né, mais comunicativas, e o Yin são aquelas pessoas mais tímidas, né? E tem pessoas que conseguem ser os dois, o Yin e o Yang. São pessoas tranquilas e também agitadas, e elas conseguem se manter em total equilíbrio. Tem aquelas que não, são agitadas o tempo todo, né? Tipo eu, e tem aquelas que são Yin, são mais tranquilas, né? São o jeito de falar, né? Mas são mais pacientes, vamos assim dizer, né? São as pessoas Yin, tá? E aí, até mesmo eles falam que para a questão de casais, né? Não tem que os opostos se atraem, então é bem assim. Para eles, para um casal se dar certo, né? Um tem que ser o Yin e o outro tem que ser Yang, tá? Para poder o casal justamente, né, ter o constante equilíbrio e conseguir, né, ter uma relação mais saudável, vamos assim dizer, tá? Então, bora aqui, tipo, se a pessoa é yin, chegou, né, eu sei que é característica dela yin, e às vezes esse yin é até ruim para ela, né, ela perde muita coisa por ser assim, vamos se dizer. Aí eu quero fazer o quê? Já que ela é uma pessoa yin, eu não vou tonificar o yin dela, eu vou tonificar o yang, para ver se ela, né, começa a mudar um pouquinho mais, né, ser um pouquinho mais ativa, né, mais criativa, e aí eu posso pegar o yang dela, já que ela é yin, tô falando de características, tá? Um outro exemplo de eu equilibrar o yin e yang no meio da coluna. Aí eu vou começar da onde? Do yang. Lembra que o yang é a parte de baixo, sacral? Então, eu começo da sacro, colocar, e eu vou tonificar o yang dela, porque ela é yin, e o yang dela tá lá embaixo. Então, ó, vou fazer o equilíbrio dela, então eu tenho que tonificar o yang, beleza? Aí eu começo da sacral a... Tá recebendo ligação ali. E eu vou subindo, dá um espaço mais ou menos de 2 dedos. A sucção aqui, gente, é de leve a médio. Eu não faço 3 sucções. Vou falar aqui sobre as sucções ainda no curso, tá? Não se preocupem. Vocês vão, eu vou também falar lá na frente sobre esse sedar, esse tonificar, quanto tempo é cada um. Não se preocupem, tá? E aí eu boto, ó, da sacro a cervical. Aqui eu tô ativando o yang. Aí na hora de eu tiro na ordem também. Se eu terminei, vou deixar aqui o tempo, tá? Eu vou explicar direitinho para vocês qual é o tempo de tonificar, qual é o tempo de sedar. Esse aqui eu botei yang para tonificar, não foi? Então eu deixo mais ou menos 10 minutinhos aí no meio da coluna dela, tá? Não minto, tonificar, não foi o que eu falei? O tonificar são 5 minutos, tá? E o sedar, que são 10. Mas a gente vai falar lá na frente. Não se preocupem, não. No meio da coluna, a gente só faz até no máximo 2 sucções, tá? Porque a intenção aí é só o vaso governador, tá, gente? Aí eu boto daqui para cá, passou 5 minutos, porque eu tô tonificando o yang dela, aí eu começo a tirar da onde? Daqui. Eu não saio tirando aleatório, tiro um da lombar, no meio da coluna, outro da cervical. Não, eu começo a tirar na mesma ordem, tá? E vou tirando as ventosas, beleza? Assim sucessivamente. Aí eu faço o equilíbrio do yin e do yang dela, tá? Então, isso é uma forma também de a gente pegar fazendo o reequilíbrio do Qi, a energia. Também você pode estar botando as ventosas nos meridianos, o meridiano da bexiga, tá? Porque quando pega a borracha, não consigo pegar a caneta de novo. O meridiano aqui, ó, da bexiga é esse, tá? No lateral da coluna, vocês podem ver que várias pessoas botam aqui. Você pode tanto estar botando para pegar o meridiano da bexiga, agora o meridiano da bexiga é enorme, ele vai da cabeça aos pés, é o maior meridiano que a gente tem,
tá? Então, vai ter pontos do meridiano que você não consegue pegar com as ventosas. Mas você pode também estar botando no meridiano da bexiga, que é esse aqui, nos pontos que muita gente bota no meio da coluna, né? No meio não, na coluna, né? Dois lados assim de ventosa, não sei se vocês já observaram, né? Mas depende, a pessoa às vezes está botando ali para relaxamento muscular mesmo, tá? Por causa da coluna, sentir dor na coluna, então pega na estrutura muscular, ou se não, pode estar pegando no meridiano, tá? Aqui, a tabela que eu falei a vocês, se caso lá vocês não pegaram, não conseguiram entender quem é quem Yang, do nosso Zhang-Fus, nós temos aqui todos os nossos meridianos e quem é Yin, quem é Yang, quanto total de pontos a gente tem, a sigla deles que vocês vão ver no meridiano, porque às vezes lá no meridiano você vai ver, tipo, o pulmão, né? A sigla dele é o P, né? Então, muito difícil, né? P de pulmão. E aí, como eu falei, como o pulmão fica na parte de cima, né? Da cintura para cima, então ele é Yin, tá, gente? Então, ele é um órgão Yin. E aí ele tem 11 pontos o pulmão. O pulmão ele desce aqui, o meridiano desce para o nosso braço, tá? E aí vamos dizer que se lá no mapa tem bem assim, ou se não, no livrinho lá, né, que eu falei a vocês, para você tratar tal coisa, aí você tem que pegar o P9. Aí muita gente fala, o que significa esse P9? O que é o P9? O P é pulmão. É o ponto 9 do meridiano do pulmão. Não vai até 11? Então, você vai ter que ver lá no mapa onde é que está o P9. Aí você vai lá e coloca, entendeu? E aí nós temos, né, os outros, intestino grosso, é IG, né, o intestino grosso é víscera, então é Yang, e assim vai sucessivamente, né, o estômago, que é o Yang, o baço é o Yin, né, então se vocês verem até um tá pertinho do outro aí, né, um Yin, um Yang, o equilíbrio de cada um aí juntinho, né, são pulmão e intestino grosso, o pulmão Yin, o intestino grosso é seu equilíbrio, né, o Yang. O estômago é Yang, o baço é Yin, o coração é Yin, o intestino delgado Yang, bexiga, rim, né? Assim vai sucessivamente, tá? Mas só para vocês lembrarem quem é Yin, quem é Yang. Vamos lá. Aqui, essa imagem aqui, que é super importante para vocês, para entenderem a questão da ventosa, tá? Então, se vocês observarem aí na coluna, nas costas todas, tem, né, mostrando onde fica cada órgão, para você saber onde é que eu vou colocar a ventosa. Então, tipo, né, a pessoa estava triste, né, e eu sei que a tristeza é o pulmão e o intestino grosso, né, e aí eu vou pegar e botar como a ventosa para tratar a tristeza dela. Aí eu vou pegar as ventosas, eu posso, se vocês observarem, aqui eles até circulam o meio aqui, tá? Eu não gosto de colocar, como eu falei a vocês, no meio da coluna, tá? Eu exploro, como eu tenho 2 pulmões, né? Então eu posso estar colocando o pulmão dos 2 lados, tá? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês dão mais ou menos do meio da coluna, vocês dão, né, o espaçar de 2 dedos, eu boto esse dedo no meio da coluna, junto 2 dedos, e aí eu começo a botar a ventosa, ó. Eu pego, sei que essa parte toda aqui, ó, é o pulmão, toda essa parte aqui, ó, entre C5, C6, né, a cervical ali, até T4, tá, na borda superior ali da escápula, eu sei que é a área do pulmão, então eu posso chegar aqui, ó, e botar a ventosa. Dependendo do tamanho da pessoa, dá para botar 3 ventosas, né? Tem pessoas que têm as costas largas, dá para botar 2. Tem pessoas que é bem pequenininha, dá para botar só uma ventosa, tá? Então, eu boto aqui toda essa região trapézio superior, tá? As ventosas, aonde der, tá? Eu vou botar as ventosas aí pro pulmão. Aí eu falei do outro que é o intestino delgado, não foi? Que é o pulmão é Yin, intestino delgado, quem é o equilíbrio do pulmão é o intestino delgado, desculpa, gente, o intestino grosso, né? E aí o intestino grosso que é o Yang. Então, vejam lá, ó, no Yang, do intestino grosso, ali começa em L3, tá? E eu boto aqui, ó, as ventosas, no intestino grosso, beleza? Aí bota aqui no intestino grosso, o que der para botar de ventosa, tá? E aí eu tô fazendo o equilíbrio justamente desses 2 órgãos, beleza? Com a ventosa. Muito fácil trabalhar. Eu indico fazer 2 sucções e deixar essas ventosinhas para fazer o equilíbrio 10 minutinhos, tá? E aí, vou dar aqui o outro exemplo, a preocupação, né? Aí vamos dizer que ela tá, como eu falei, o foco principal do sentimento daquela lá paciente foi preocupação,
né? Estava triste, preocupado e com medo, mas o principal foi preocupação. Então, eu posso pegar somente na preocupação. A preocupação é quem? O baço e o estômago. O baço e o estômago fica aqui lado do meu corpo, lado esquerdo. Então, não vou botar dos dois lados, tá, gente? Das minhas costas. Porque eu não tenho, apesar que a gente tem um pedacinho do estômago, né? Do lado direito, quase nada, mas a gente tem, né, toda a questão ali do baço do lado esquerdo e o estômago, a maior parte do lado esquerdo. E aí eu posso pegar aqui, ó, na borda inferior da escápula é o nosso baço. Às vezes nem dá para botar dois, ou botar um mesmo, tá? Ali na borda inferior da escápula. E o estômago fica logo abaixo, tá? Entre T10, T11, eu vou e boto aqui a ventosa. Então, eles ficam aqui, ó, um do ladinho do outro. Aí eu tô pegando o estômago e o baço. Preocupação. Yin yang do outro, tá? Baço, yin, yang, o estômago. Aí, vamos dizer que a pessoa tem raiva. A raiva, ela é do fígado e da vesícula biliar. Então, o fígado e a vesícula biliar só tem de um lado do meu corpo. Então, não vou botar dos dois. Vou botar do lado direito, que é onde a gente tem o nosso fígado e a vesícula biliar. Então, o fígado fica ali justamente na borda inferior, como vocês estão vendo aí, da escápula, e logo abaixo nós temos a vesícula biliar. E assim vai, tá, gente? Rim e bexiga, o rim ali nas últimas costelas, início, né, da lombar. L1, L2, a bexiga, que é na nossa sacral. A bexiga, gente, vocês podem estar assim, colocando em cima da sacra, tranquilamente. Se vocês conseguirem, porque depende, né, como é a sacral da sua cliente. Às vezes, a pessoa, de forma brincando aqui, tá, gente? Tem a bunda de tanajura, né? E aí, a sacro dela, ela é assim, não é normal, ela é assim. E aí, às vezes, você não consegue botar a ventosa aqui, porque a ventosa fica assim. De vez ela fica assim devido a sacro, né? Então, tem uma hiperlordose, e aí a ventosa fica assim. Aí você pode explorar pela lateral mesmo. Se conseguir botar uma, ótimo. Senão, vocês podem pegar aqui, ó, na lateral, logo ali, né? Na parte glútea mesmo. Vocês podem estar botando a ventosa, tá? Tranquilamente aqui, ó. Para a região da bexiga, tá? E o rim aqui, nas últimas costelas, é onde eu sei que eu vou botar, né, as ventosas. O rim, dois rins, né, direita e esquerda, eu posso explorar os dois lados. Então, a própria imagem já mostra onde que fica cada um. Coração, tá? O coração aqui na borda lateral da escápula, então, onde fica o coração, posso estar botando, e assim vai sucessivamente. É só vocês se basear aqui no desenho, saber quem é um yang do outro, né, um equilíbrio do outro, e botando nos órgãos, tá? Então, tipo, o coração é com o intestino delgado. Então, o intestino delgado é aqui, na L4, tá? Logo abaixo do grosso. Então, se eu pegar lá o coração, tem que pegar aqui também o intestino delgado, tá? E assim vai sucessivamente. Vão treinando em casa. E essa tabelinha, essa imagem aqui, vocês podem até imprimir, tá, gente? Vocês imprimem qualquer coisa, plastifica, para vocês estarem levando os atendimentos de vocês, que depois, quando vocês decoram, vocês passam a ter esses atendimentos constantes, você às vezes nem precisa mais dela, porque já sabe quem é quem, onde fica cada lugar, tá? Bora lá. Também nós temos na região da barriga, tá? Como vocês bem sabem, onde está aqui todos os nossos órgãos, a gente também consegue pegar, né, com as ventosas aí na região da barriga, os órgãos, tá? Os nossos zanguifus, beleza? Eu só não gosto muito da barriga porque a barriga tem que ser muito mais flácida, a não ser que a barriga seja uma barriga de tanquinho, né? Porque com a flacidez, a ventosa, ela não fica assim, gente, ela fica inclinadinha, fica balançando, às vezes você faz a sucção, ela vem demais, você faz uma sucção, a pele parece que toda entra, por causa da flacidez. Que independente, né, por mais que esteja uma barriguinha bonitinha, né, sem gordurinha, também vai ter esse excesso de pele aí nessa região. E aí, às vezes, a sucção você tá puxando e você até fica assim, pô, puxei uma, veio a pele toda para dentro da ventosa, parecendo que eu fiz mais de 3 sucções, tá? Mas não que não tenha resultado. Tem sim também, vocês fazendo aí na região de barriga também, colocando as ventosas, tá? Se vocês quiserem. Então, tem um mapinha aí bem legal para vocês. Então, bora lá. Quais são os benefícios da ventosa? Né? O foco terapêutico da ventosa é controlar a corrente sanguínea, como a gente falou lá no início, e aí ela tem função de desintoxicar o organismo, para dores, né? Ela é indicada para dores locais, tipo
dores articulares, né? Então, tipo uma dor, né, no ombro, no joelho, uma lombalgia, uma cervicalgia, a gente pode estar. Agora, a lombar menos mal, né? Que a gente consegue estar pegando de baixo, né, perto da sacral, colocando a ventosa, mas tipo, a cervical não indica que você está botando em cima da cervical, vocês podem estar botando nas laterais, tá? Tratamentos para dores musculares, né, dores abdominais também, pessoal que tem prisão de ventre, gente, vocês podem estar botando ali no intestino grosso, a ventosa no desenho do intestino grosso, né? O intestino grosso é isso aqui, né? No desenho, nosso corpo. Aí eu posso pegar e botar as ventosas toda aqui, ó, no desenhar do intestino grosso dela, para uma pessoa que tem prisão de ventre, e botar ali a ventosa. Aí, se a pessoa tem prisão de ventre, então o cocô dela tá bem duro ali, né? Eu não posso tonificar aqui a ventosa, eu tenho que sedar, tenho que relaxar, né, o intestino grosso dela, para justamente ele voltar, né, ter melhores movimentos peristálticos para liberar o cocôzinho, né? Porque na verdade ele termina assim, né? Vem aqui pro reto. E aí a gente coloca as ventosas assim, nessas posições, né, para sedar, se ela tem prisão de ventre, tá? Se ela tá presa, não consegue fazer o cocôzinho, eu tenho que sedar, tenho que relaxar o intestino dela para conseguir liberar o cocôzinho, tá? E aí vocês vão ver quanto tempo é sedar, quantas sucções são sedar, e eu vou falar aqui na frente, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, existem vários tipos de tratamentos que a gente faz com a ventosa, gente. Dores abdominais, cefaleia, né? Dores de cabeça, problemas digestivos, normatização da pressão arterial, então ele normatiza, né? Devido à normatização do fluxo sanguíneo, redução de inflamações, então, como eu falei, tipo dor no punho, né? Quem tem síndrome do túnel do carpo, você pode botar aqui, ó, relaxa bastante. A pessoa vai sentir bastante dor, mas depois ela sente o alívio, né? Porque tá inflamado, tem inflamação ali, leva circulação para tirar o processo inflamatório, tá? E aí vamos para as técnicas de sucção. Nós vamos para as técnicas de sucção, tá? As técnicas de aplicação. Aí nós temos a parte, né, de sucção fraca, média e forte, tá? Fraco, leve e a forte. Então, a sucção fraco, a leve é uma sucção. Se vocês observarem aí na imagem, olha o que é uma sucção, tá, gente? Tem gente que faz uma sucção a forte. Quando vai puxar a pistola, puxa a pistola toda. E aí faz uma sucção. Aí ela quer 3, aí ela puxa muito mais. Então a pele entra muito. A pessoa sente até dor, queimando. Fala, ai, tá queimando a ventosa. Aí a pessoa fala, não, tem que ser assim mesmo, vai aliviar. Aí a pessoa fica super roxa, porque fez sucção errada, tá? Uma sucção é assim, gente, fraco. É pouco que sobe a pele, tá? E quando eu faço uma sucção é para sedar. Então, imagine se eu puxar uma vez só na pessoa assim forte, ela vai sentir confortável? Não, ela vai sentir doendo. Ela vai conseguir sedar, relaxar, sentindo dor? Não vai, tá? Aí eu vou estar, seria, né, tonificando, tá? Então, uma sucção é sedar, é nessa forma aí da imagem, sobe um pouquinho a pele mesmo. O médio são 2 sucções, no qual eu sedo e tonifico. Em 2 sucções eu consigo fazer os 2. Como é que eu sei que eu estou sedando ou tonificando em 2 sucções? O tempo, tá? E 3 sucções eu tonifico. Então, puxa 1, 2, 3 vezes para subir a pele. E é lá como tá, vocês estão vendo aí na imagem o forte, tá? É onde eu tonifico. Então, bora lá ver qual é o tempo de cada um. Eu cedo com quantas sucções que eu falei? 1 ou 2, né? De fraco a médio. Faço sedações dessas 2 formas. A ventosa, eu faço aplicações da ventosas paradas ou dinâmica, que é a deslizando, tá? A parada, eu deixo quanto tempo se eu parar ali e fazer uma sucção sedando? Eu deixo de 10 a 15 minutos. Mas lembrando que sedando é 1 ou 2 sucções, e aí eu tenho que deixar até 15 minutos, tá? Fixa. A tonificando, eu sei que é de 2 a 3 sucções, né? A tonificando, e eu tenho que deixar somente 5 minutos. Então, lembra lá que eu falei, se eu puxar a média
e que eu sei que eu tonifico e cedo? Quando é que eu sei que eu estou tonificando, sedando com 2 sucções? O tempo, se eu deixar 15 minutos, eu estou sedando. Se eu deixar 5 minutos, eu estou tonificando, tá? E também temos a outra forma de aplicação, que é a dinâmica, deslizando. Né? A gente também pode passar a ventosa deslizando. O pessoal gosta muito ali de liberação miofascial, para liberar mais, relaxar mais a musculatura. E aí eu tenho, né, que fazer, eu posso tanto faz fazendo sedando ou tonificando, mas aí existe também o tempo e velocidade. Então, a sedando, deslizando, eu tenho que deslizar assim, ó, devagar. E fico deslizando ali naquela área por 10 minutos, tá? Se eu quero tonificar, o deslizamento é mais rápido. Você até vê a diferença. Se você pegar as costas de uma pessoa, fazer sedando e tonificando, você vai ver que você vai ficar 10 minutos para conseguir ativar a circulação ali naquele local e a tonificando, em poucos segundos você já tonificou a região, mas depende do seu objetivo, tá? Se eu quero tonificar, eu vou fazer o deslizamento ali, o dinâmico, né? Deslizando um pouco mais rápido e por 5 minutos, tá? Então a tabelinha tá aí bem explicadinha para vocês depois, né, se esquecerem quanto é o tempo, tem aí no nosso material, tá? Existe contraindicação de usar ventosa? Sim, tá, gente? Se na região que você vai aplicar ventosa, se tiver algum tipo de dermatite, né, se tá com psoríase, alguma micose, ferimentos recentes, né, cortes, dermatites em gerais você não aplica até a pessoa tratar ali aquela área. Insuficiência cardíaca não é indicada, a não ser que o médico libere. Idosos debilitados. Idoso posso usar ventosa? Pode, mas não debilitados, tá, gente? Abdominal e lombar, que é a gestante que aplicar a ventosa na barriga, né? Mas na lombar, ela sente bastante dores, a gente não indica aonde está o bebê. Eu posso aplicar o quê? Na cervical dela, tá? E da torácica, a lombar eu não aplico. Você pode aplicar ali, né, na região glútea, sacral, né? Não em cima da sacro. Mas na região glútea, que algumas sentem muito ali a questão do piriforme, ali eu posso estar aplicando, tá? Mas não na lombar onde está o bebezinho, beleza? Pacientes com alta tensão psicológica, então, tipo, é uma pessoa que está no pico de ansiedade, então não aplique naquele momento ali, não, ou senão quem é depressiva, tá naquele pico da depressão, né, que tem aquelas fases, né, de depressão, que a pessoa até pensa em cometer suicídio, enfim, mas não indica ela tá naquele pico. Então, quando ela tá mais tranquilinha, podem aplicar tranquilamente. Tumores malignos não é que é contraindicado, tá? Se o médico liberar, vocês podem estar fazendo sim, não aplicar no local. Então, tipo, a pessoa tem câncer no pulmão, não vou aplicar ali na área do pulmão, tá, gente? Hemorragias de qualquer natureza, então, se é uma pessoa que é fácil de ficar roxa, ou se você aplica a ventosa e passa ali os vasinhos, né, dela, acaba se danificando, não é bom vocês estarem fazendo, tá? Nas pernas, uma pessoa tem varizes, eu posso aplicar? Se for aquelas varizes piquititicas, pode. Agora, aquelas varicoses grandes, de jeito nenhum. Nas pernas, tá, gente? Agora, ela tem as varicoses, eu quero usar ventosa nas costas, eu não posso? Pode. Você não vai aplicar nas pernas, nas costas. Então, isso aí foi a nossa aula teórica. Agora, então, vamos para o nosso vídeo prático, tá? Então, vamos lá, vai passando o vídeo e aí eu vou explicando para vocês, né, cada etapa daquele vídeo ali, para vocês irem entendendo o que eu estou fazendo ali na parte prática, beleza? Então, vamos lá. Pois então, aqui eu estou mostrando para vocês como seria somente uma sucção, tá? Então, olha como ficaria, né, o tanto de sucção que é feita em somente uma sucção. Aí eu vou retirar e fazer agora 2 sucções. Preste atenção na pistola, quando eu puxo, eu dou 2 pinçadas, 2 sucções. E agora, 3 sucções. Olha lá, 3 sucções. Tá? No caso aqui, né, dessa modelo, ela tava tão aderida, né, tava bastante tenso essa região,
Então, 3 sucções veio quase, vamos dizer, nada, assim, do tecido dela. Praticamente 2 sucções aí. Vocês veem que é menos, né, a sucção que vai. E no caso, né, dela, teria que fazer uma liberação. Vou mostrar para vocês um modelozinho, né? Eu fazendo uma liberação com a ventosa. Pode ser manual, pode ser com a ventosa também, para poder liberar mais, tá? E com o tempo vocês vão vendo que quando vocês começarem a atender algum cliente, paciente de vocês que seja assim, a pele bem aderida, e você for liberando mais, outras vezes que vocês forem fazendo a sucção, vai entrar muito mais tecido, que às vezes você pode até achar que você sugou demais, mas não, é porque foi liberado aquele tecido. Tem gente que é tão liberado o tecido que quando você faz uma sucção, entra parecendo que já foram 2 sucções, né? Então, sempre também tem essa relação, né, da liberação do tecido, tanto que entrou no copo devido à sua liberação. E aí foi 3 sucções, tá? Essa linha que vocês estão vendo aqui embaixo, não são todas as ventosas que tem, né? Do Dong Yang ela vem, é para justamente vocês entenderem, tá? Que ela é o limite da 3 sucções, tá? Então, o tecido vem até aqui, o dela não chegou, mas a parte, a maior amplitude aí da pele dela tá na linha, né? Mas ela pode passar um pouquinho e o tecido vir até aqui, tá? Aí aqui eu vou mostrar a vocês, né? Então, como é que quem não conhece ainda a ventosa, nunca tocou numa ventosa, primeiro vocês vão conectar, tá? Essa pistola, então toda ventosa vem a pistola e os copinhos. Você vai conectar o copinho à pistola. E aí depois você bota no tecido da cliente. E aí vocês observem, tá? Quando eu for puxar aí a pistola, né, no gatilho aqui, ó, vocês vão perceber que eu estou mostrando a forma correta. Então, muita gente puxa demais, puxa até o final. Aí puxa até o final contando como um. Aí é praticamente já 3 sucções ou mais, né? Então tem que puxar é pouco, gente. Vocês vão ver aí eu fazendo, né? Eu vou mostrar como é a sucção, a puxada na pistola e o que é certo e o que é errado. Então tomem cuidado para vocês não estarem puxando demais, tá? E acabar sugando demais. Então, no caso, às vezes a pessoa fica até roxa, muito roxa, dolorida, porque você está sugando muito forte. Então, existe até a forma de puxar na pistola, tá? Então, aí eu vou mostrar a forma correta. Ó, é só batuquezinho, tá vendo? Eu não puxo até o final. Aí eu fiz 3 sucções. E vocês não podem fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo agora. Não é assim que se faz até o final. É só a batida de puxada, tá? Aí agora eu vou mostrar, né, a parte prática. Então, mostrei a vocês como é uma sucção, 2, 3, a forma correta de sugar na pistola. Aí eu tô procurando, tô conhecendo primeiro o tecido dela, tô procurando os pontos de gatilhos, de tensões, né? Achei um aí. Eu posso chegar e botar a ventosa em cima desse ponto e deixo agir aí uns 5, 10 minutinhos. Então, aí, como ele ficou no ponto, tá? A marquinha dele aí. E aí, eu vou botar agora na região de escápula, tá? Então, vamos dizer que ela estava com queixa e tá sentindo dor, né? Bastante aí nessa região de escápula, tá bastante tensa. Ela tava, né? Bastante tensa aí, né? À toa que tentava mobilizar e não ia de jeito nenhum. Então, muito tenso aí, tecido bem aderido. E eu posso estar fazendo isso, ó, para causar relaxamento, aliviar, né, as toxinas do músculo. Vocês podem estar fazendo nesse sentido assim. Então, em qualquer área, né? Então, ela está sentindo bastante dor. Vamos dar aqui um exemplo no quadríceps, né?
Você pode botar em toda a região que ela está dolorida do quadril. Se fez uma ventosa bem pertinho uma da outra, não tem problema nenhum, tá, gente? Então, vocês podem estar fazendo isso aqui, ó, para aliviar dores, tensões, liberar mais, né, as toxinas dessa região, pontos de tensões, de gatilho, né? Então, se for toda a área dolorida, tá? Então, não vou chegar a pegar uma ventosa e sair colocando aleatoriamente, né? Ah, vou encher elas de ventosa. E você tá botando em alguns lugares que ela não tá nem sentindo dor. Então, lógico, vocês primeiro têm que apalpar, tem que sentir, o tecido dela, tem que procurar esses pontos, botá-lo no lugar mesmo do ponto. Então, não é chegar e sair espalhando de qualquer jeito. Não. Vocês têm que descobrir qual é o foco, em que lugar ali é o foco da dor dela. Não é colocando em qualquer lugar, e sim nas áreas certas, tá? Então, aí eu tô fazendo, né, um deslizamento, conhecendo o tecido dela. Então, aí foi quando estava palpando, conhecendo essa região, cheia de pontos de tensões, dolorido, totalmente tenso, tá? Então, vocês veem até meu dedo pulando quando vê o ponto, ó. Uma tensão bem grande aí, e bem dolorida. Então, vou investigando todo o tecido dela, vou fazendo isso em todo o tecido, né? Em todas as regiões. Aí eu vou começar a fazer a liberação, né, do tecido, liberar mais aquela região. E aí, quando eu vou fazer esse tipo, né, de liberação, lembram das sucções que eu falei? Pois então, nessa daí eu tenho que fazer, né, de uma ou duas sucções, tá? Tem que ser de leve a moderado, gente. Não posso botar 3 sucções, tentar puxar e a pele nem sair do lugar, e eu sair arrastando e danificando o tecido dela. Então, tem que ser de acordo com o que você coloque, quando você puxa a ventosa, ela vem com facilidade. Se você puxar ela ficar presa, não puxe mais. Tire a ventosa, coloque novamente, de forma que ela fique aderida. E que também você consiga puxar sem danificar o tecido. Então, se vocês observarem, ó, tô fazendo aí, ó, tá lá, a sucção, sem sair. E eu tô fazendo a liberação toda daquela região aí, né, das costas dela. Posso abrir a escápula, liberar mais aí nessa região. E esse tipo de deslizamento que eu estou fazendo, tá? É de sedação. Se vocês observarem, eu estou fazendo bem devagarzinho. O deslizamento. Tá sendo devagar. E aí, lembra, né? Esse tipo de sedação, para relaxar, seriam 10 minutos, tá? Fazendo esse deslizamento aí com a ventosa. Agora, o outro lado, eu vou mostrar para vocês já a tonificação. Então, vocês vão ver que a velocidade é maior, ó. E eu não estou botando força para deslizar a ventosa, ela está vindo com maior facilidade. E aí, para vocês perceberem a diferença de sedação e tonificação no deslizamento. E a sucção é a mesma coisa, tá, gente? 1 a 2 sucções de forma que a ventosa fique presa. Ela soltou, vocês podem estar, ó, novamente fazendo a sucção. E aí, no caso, a tonificação são 5 minutinhos, tá? Liberar o trapézio. Essas regiões de trapézio, às vezes na maca, é ruim, por causa da posição, mas
Se puderem depois estar fazendo sentada, a pessoa sentada, é bom, bem legal. Tanto botar a ventosa paradinha no trapézio, que às vezes deitado fica só saindo, você pode botar ela sentada depois, se a queixa maior dela é só trapézio, e faz esses deslizamentos no trapézio e também colocando as ventosas também, se vocês quiserem. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, colocando no meio da coluna. Lembra que eu falei que no meio da coluna a gente coloca, se for, né, trabalhar no vaso governador, que é o equilíbrio, né, o yin e o yang? Pois então, eu comecei a colocar as ventosas da onde? Lá da lombar. Lembram? A lombar, essa região daqui é yang e a de cima é yin. Então, eu estou pegando quem aí? O yang, tá? Então, vamos dizer que eu quero, ou seja, eu tenho tanto tonificar ou sedar o yang, né? Se vocês observarem, eu comecei do yang, porque é o yang que eu quero, né, fazer esse reequilíbrio, tá? Então, eu comecei da lombar, mas poderia começar um pouquinho mais abaixo ali, bem na sacral mesmo, tá? Mas a calça dela, realmente, eu comecei bem na lombosacro, tá? Mas dava para ir um pouquinho mais abaixo. Mas vocês podem observar que foi aqui, ó, da lombosacro, a cervical, que eu comecei a colocar. Aí eu vou começar a fazer o quê? Para retirar depois? Eu vou começar a retirar da lombar para a cervical também, tá? Quanto tempo eu coloco? Depende se você estiver sedando ou tonificando, depende do que você escolheu a fazer, tá? Lembram, né? Tonificando 5 minutos, sedando 10, 15 minutinhos, beleza? Aí agora eu vou fazer o contrário. Eu quero pegar o IN, quero fazer o reequilíbrio do IN. Então, eu vou começar da cervical para a lombar. A distância é mais ou menos de 2 dedinhos, tá? Dois dedos da primeira, né? A ventosa assim por diante. Vocês podem ver que, tipo, ela tem uma... Olha lá. Do yin ao yang. E aí eu tiro do yin. Como ela tem uma hipelordose, né? E aí quando a gente tenta colocar, a ventosa vai por lados. Ela não fica nem no meio certinho. Aí essas duas últimas, vocês podem observar. Elas vão ficar um pouquinho mais para um lado, porque a ventosa acaba indo. Então aí a imagem mostrando, eu quando botei no yang, ao yin tirando. Agora eu vou botar, né, justamente o mapinha, né, que nós temos. Então, né, é onde está o coração, o pulmão, né, onde ficam alojadas as toxinas do nosso corpo, né, devido aos órgãos. Então, aí eu vou mostrar para vocês onde é que fica, né, e vou simular como se ela tivesse com algum daquelas sintomas, vamos dizer, e como é que eu colocaria na pessoa, tá? Então, esse primeiro aí que eu tô colocando é justamente o pulmão. E aí, a gente, quando vai colocar, a gente vai no meio da coluna, vou botar só um pouquinho aqui o vídeo, como mostrando aqui, ó. Tá? Então, no meio da coluna, eu faço 2 dedinhos pro lado, e aí eu coloco a ventosa, tá? Você pode botar bem no meio mesmo o dedo, e aí o dedinho do lado, que você fez 2 dedinhos, você bota já a ventosa, e aí você vai botar a quantidade de ventosa que der ali, né, na lateral, dependendo do tamanho, né, das costas do do seu cliente. Pulmão,
E lembra, gente, para tirar a pistola é puxando esse pino laranjinha, tá? Não é puxando ela de vez, não. Fizemos o pulmão, logo abaixo nós temos o quem? Coração, tá? A borda lateral das escápulas para a borda inferior. Na borda lateral, nós temos o pulmão, ou, desculpa, o coração. Coração. Borda inferior. Isso. Lembra aí ao lado esquerdo dela, nós temos o quem? O estômago e o baço. Tá? Então, baço e estômago. E do outro lado, que fica na mesma direção, nós temos o fígado e a vesícula. Do lado direito. Tá? Então, é só lembrando a anatomia, né, do nosso corpo. O estômago está do lado, né, esquerdo e o fígado fica do lado direito. Então, fígado e vesícula. Beleza? Borda inferior. Aí, nas últimas costelinhas, na cintura, nós temos o rim, tá? Lembrando que o estômago, né, o fígado, a gente só botou de um lado, porque a gente só tem um de um lado. Aí os dois do rim. E aí, nessa área aí toda que eu tô mostrando, né, nas primeiras lombares até a L4, L5, nós temos o intestino grosso e o intestino delgado. Intestino grosso é esse de cima, que eu tô colocando primeiro. E depois embaixo vai ser o intestino delgado. Intestino grosso. E abaixo o intestino delgado. Aí, na região sacral, nós temos a bexiga. Eu posso estar colocando tanto na lateral, como em cima da sacro mesmo, tá? Então, eu posso estar botando aí a lombosacra. Posso estar botando assim, pela lateral, que ela tá de calça. Eu poderia descer um pouco mais, claro. Posso botar assim, na minha cliente, para ser a bexiga. Ou eu posso estar botando assim, ó, como eu tô botando, tá? Em cima da sacral, o que você conseguir, claro. E para poder chegar um pouquinho mais
distante, vai ter que puxar bastante, né, a parte íntima dela, a roupa íntima, no caso, o dele. Então, não são todos que a gente consegue fazer assim. Mas pelo menos uns 2 a gente consegue colocar. E aí eu vou simular, né, como se ela estivesse sentindo alguma coisa. Então, aí a região de rim, então vamos dizer que ela está com medo. E aí eu vou pegar na região do rim. Que o rim é o yin. E quem é o yang do rim? A bexiga. E aí eu tenho que pegar os dois, tá? Lembrem, para poder representar o medo. Bexiga. Tá? Rim e bexiga. Pronto. Assim como também, né, eu poderia botar em outras áreas, né, se ela tivesse, vamos dizer, preocupada, né, a gente sabe que é o baço estômago, se ela tivesse, vamos dar aqui outro exemplo, triste, é o pulmão e o intestino grosso, né? Então a gente vai pegando assim, ou se não, como eu dei o exemplo, né? Vocês podem estar pegando mais de um, porque pode sim acontecer dela estar triste e com medo, tá? Então poderia estar pegando o pulmão, o intestino grosso, o rim e a bexiga, tá? Então, só para vocês entenderem como mais ou menos eu colocaria se fosse partir lá para aqueles sentimentos, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E boa prática e bons estudos. Beijocas.